Muito bem, a gente segue falando aí sobre esse caso de Benjamin Constant do Sul, né? O município ontem aí tinha 9 casos, no final da tarde passou para 14 casos. Entre as pessoas aí que foram contaminadas está o prefeito do município e também todos os médicos que atuavam na unidade básica de saúde, além de 6 pessoas aí, eram enfermeiros, técnicos, agentes do local. O surto da doença aí pode ter se esparramado para outros lugares da cidade, por isso vários testes estão sendo realizados lá no município. Ontem à noite, no jornal Redação TVE, nosso telejornal aqui do canal TVE, o promotor de São Valentim, que orientou o lockdown lá em Benjamin Constant do Sul, conversou ao vivo com a jornalista Dalva Bavaresco. Nós vamos reproduzir novamente essa entrevista e tentar entender agora um pouquinho mais desse sistema de bandeira preta lá em Benjamin Constant do Sul. Acompanha. A gente conversa agora com o promotor de justiça Adriano Luiz de Araújo, que nos atende por Skype ao vivo. Promotor, você poderia explicar para a gente quais são essas medidas rígidas, compatíveis com bandeira preta, que estão sendo adotadas por lá? Boa noite. Boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui conversando com vocês. O município, quando adota as medidas semelhantes ou compatíveis com a bandeira preta, seguindo um protocolo proposto pelo Estado do Rio Grande do Sul, ele promove o fechamento do comércio, o fechamento das atividades não essenciais, né? Restringe o número de funcionários nas suas duas pequenas indústrias, fecha ainda o serviço público, mantendo só o serviço essencial e o restante somente atendimento de plantão. Isso com a ideia de reduzir o contato social, né? Restringir ao máximo, reduzir ao máximo o contato social. Porque não se identificou também a origem desse surto, né, promotor? E existe uma preocupação muito grande, inclusive do Ministério Público e, claro, da Prefeitura, toda a cidade, com o contágio entre os indígenas, porque metade da população mora em reservas lá. Isso. Essa situação toda começa quando é identificado um surto e a gente explica surto porque, tecnicamente, o surto seriam já 2 casos em um mesmo ambiente de trabalho. Na situação de Benjamin Constant do Sul, foram de início 1, depois 6 casos, dentro da unidade básica de saúde. E, então, a unidade básica de saúde é o núcleo de atendimento de saúde, não é? E, em especial, no enfrentamento de uma pandemia. E quando é identificada essa situação dentro da unidade básica de saúde, é colocado fora de ação uma parcela muito grande da equipe de saúde do município, né? E então tinha que adotar uma medida célere e urgente. Inclusive, a gente falou aí que eram 9 as confirmações, mas o senhor tem números atualizados que outros médicos, outros profissionais também tiveram diagnóstico positivo para a Covid-19? Sim, a informação que a gente tem de hoje é que as confirmações já chegam a 14 e que, em razão disso, os 3 médicos que atuam no município tiveram que ser afastados. Então, são todos os médicos, alguns técnicos de enfermagem, profissionais, inclusive, com atuação dentro da reserva indígena, porque desses profissionais, alguns trabalham no centro da cidade, outros na reserva indígena. Então, além de um salto enorme no número de casos, e veja, eu estava fazendo um paralelo. São 14 casos em 48 horas para o município como Benjamin Constant do Sul, seria mais ou menos 7 mil casos em 14 horas em Porto Alegre, 7 a 8 mil casos em 14 horas em Porto Alegre, incluindo aí toda a força médica. Proporcionalmente é um número grande. Isso aí, e incluindo toda a força médica, né? Então, eu dizia, um município como Benjamin Constant do Sul, o centro de poder, a administração municipal, talvez seja o grande ponto de encontro da cidade. Todo mundo vai até a prefeitura. Então, quando e é um ponto de encontro da comunidade não indígena com a comunidade indígena. E quando você fecha o serviço público e fecha o comércio, o pequeno comércio, mas o comércio, naturalmente as pessoas vão ficar em casa, né? E vão deixar de ter esse contato tão grande, porque a origem do surto a identificação foi dentro do posto de saúde, mas lamentavelmente no município que a sua investigação e procurou encontrar, não foi impossível encontrar a origem, a causa, da onde veio.
Então, se tem uma certeza de que esse vírus está circulando na cidade. Esse primeiro caso identificado é de uma pessoa que não saiu da cidade e não se conseguiu ir adiante dela. Então, a gente sabe que o vírus circulou na cidade, atingiu toda a força médica. Hoje o município está correndo atrás de obter um suporte médico, porque não tem, né? Foi necessário tomar essa medida drástica para poder o município recompor a sua estrutura médica, buscar o auxílio do Estado, se for possível, enfim, e também tentar identificar outros casos, ver onde que pode ter surgido isso no município. Tá certo, promotor Adriano Luiz de Araújo, obrigada pela sua entrevista. A gente torce para que a situação logo melhore lá na região norte. Obrigada, boa noite. Boa noite, obrigado pelo espaço e pela atenção de vocês.